certo, tudo numa boa. Essa semana, no Tribunal das Minúsculas Causas, também conhecido como Twitter, tava rolando um tweet ali que deu o que falar. E aí, pelo que eu vi, o maior problema era que a comunidade de pessoas que lia muito ou que assistia muito filme se sentiu muito ofendido e ficou até meio incomodado com o teor dessa pergunta, mas eu acho que ele foi mal compreendido. E aí eu acho que vale a pena compartilhar um pouco da minha história, porque mais ou menos no final do ano passado eu percebi que eu tava passando muito tempo trancado em casa nos meus finais de semana. Eu ficava praticamente só deitado, jogando videogame, às vezes tentava ler algum livro, mas confesso que passava a maior parte do tempo do TikTok. E aí, quando chegava domingo de noite, eu, surpreendentemente, estava me sentindo deprimido, né? Como se não tivesse motivo para isso. E aí, aquele negócio, será que ler livros, ver filmes no final de semana inteiro realmente é um tipo de hobby que tá fazendo bem para sua saúde? Porque para mim não estava. E aí acabou que passava o final de semana, eu sentia que não tinha feito nada, que todo mundo tava vivendo vidas mais alegres do que a minha. E eu ficava me sentindo muito mal. E aí eu lembro de um dia que eu fui falar com uma amiga minha e foi chamar ela pra tomar um café ou então lanchar, fazer alguma coisa assim pra eu sair um pouco de casa. E eu lembro que ela falou bem assim: pode ser alguma coisa que não envolva comida? Eu juro que nesse momento parece que virou uma chave na minha cabeça e eu percebi tudo que eu estava fazendo de errado. É muito legal a gente assistir TikTok, ver ideias diferentes, rir um pouco, ou então até sair pra comer alguma coisa. Tem gente, por exemplo, que o lazer principal dela é ir em um restaurante ou sair pra comer. Só que uma coisa que eu tive que aprender quando eu comecei a ir no nutricionista e a tentar ter bons hábitos de vida é que comida não é lazer. E por incrível que pareça, consumo também não, embora possa parecer. Eu moro numa cidade que não tem tanta coisa assim pra fazer e muita gente se acostumou com a ideia de que lazer é ir pro shopping, fazer compras, ou comer, ou fazer qualquer outra coisa assim. E aí, nisso de perceber que eu não podia ficar só comendo e que eu tava passando o final de semana trancado, eu comecei a pesquisar alguns hobbies e coisas para ocupar meu tempo. Inclusive, eu coloquei a regra de que não podia ser coisas que envolviam comida e nem podia ser eletrônicos ou algo assim, de preferência não podia envolver eletrônicos. E é engraçado esse processo, porque se você começa a procurar na internet sobre hobbies, você vai ver muita gente que também tá nesse momento de se redescobrir, de se reconectar com outros hobbies e de encontrar outras coisas que façam a vida da pessoa mais alegre ou mais feliz. Eu acho até que tem todo um processo de redescobrir seus hobbies depois que você vira adulto, que você entra nessa rotina maçante de trabalhar todo dia e você chega no final de semana, você tá cansado, mas você sente que seu final de semana só dormindo também não foi útil para te reenergizar ou recarregar para uma nova semana de mais correria. Além disso, tem todo aquele debate de que a gente está se tornando uma sociedade cada vez mais individualista e mais isolada uns dos outros. A gente não faz mais coisas em conjunto, né? Não é à toa que as pessoas estão adoecendo também por causa disso. Mas voltando ao assunto, eu fui pesquisar sobre hobbies na internet e eu lembro que muita gente fazia até algumas categorias de hobby. Eu vi um vídeo que a menina fala bem assim: você precisa ter 5 tipos de hobby. Um hobby que te mantém em forma, um hobby para monetizar, um hobby para exercitar a criatividade, um hobby para aprender coisas novas e exercitar a mente, e um hobby para se conectar com as pessoas. E assim, sendo sincero, ninguém tem tempo para fazer esse tanto de coisa não. E eu até discordo quando ela fala de ter um hobby para monetizar, porque a ideia do hobby principal é justamente você não se sentir pressionado e você fazer aquilo ali que você gosta. E eu acho que você ir com a ideia de que você tem que monetizar aquilo ali, que você tem que entrar no jogo do capitalismo com o seu momento de lazer, é muito contraproducente. Voltando de novo ao assunto, quando a gente fala dessas categorias, a gente percebe o que o menino quis falar com um hobby que não envolva consumo de mídia. No final das contas, um consumo de mídia, de livros, filmes, música, acaba sendo um tipo de consumo mais passivo sim, existem diferentes tipos de hobby que vão exercitar
diferentes lados da nossa pessoa. E de fato, quando você está lendo o livro, você não exerce tanto quanto poderia a sua criatividade, ou a sua coordenação motora, ou então a sua sociabilidade. E real mesmo que tem muita gente que sequer reflete sobre o tipo de mídia que ela está consumindo, ela não pensa sobre o conteúdo do livro ou do filme que ela acabou de assistir. Mas voltando para minha história, eu aproveitei a Black Friday do ano passado para comprar algumas aulas experimentais de hot yoga e de aula de spinning. Eu aproveitei também para voltar a fazer minha corrida. E eu coloquei a regra de que nos meus finais de semana eu precisava sempre ter alguma atividade para eu sair de casa, que era terminantemente proibido eu ficar dentro de casa o final de semana inteiro. Eu volta e meia, às vezes, resolvo fazer algum desenho. Eu tava até com a ideia de fazer uma pintura aqui para substituir esse quadro aqui, que é essa colagem que eu confesso que não ficou muito do jeito que eu esperava, e aí eu quero fazer uma pintura bem bonita para colocar aqui, enfeitar meu quarto. E o conjunto de tudo isso está fazendo muito bem para minha saúde mental, e é por isso que eu resolvi compartilhar isso aqui. Inclusive, minha mãe ontem me mandou um vídeo do Drauzio Varela falando sobre a importância, sobre os benefícios de você fazer uma atividade manual. Os jeitos mais eficientes de manter o cérebro ativo são as atividades manuais. Há pesquisas que mostram que as atividades manuais reduzem o estresse, aumentam a sensação de bem-estar e ajudam até na prevenção de doenças neurodegenerativas. E outras demências. Quando nós estamos concentrados... Eu não vou mostrar o vídeo inteiro, mas ele fala muito dos benefícios de atividades manuais, inclusive que existe liberação de dopamina no nosso cérebro, do hormônio do prazer, etc. E se você tiver interesse de assistir o vídeo inteiro, eu posso botar aqui na descrição do vídeo o link. E para encerrar, é muito legal quando a gente percebe que outras pessoas também estão nesse mesmo momento. Eu tenho uns amigos que estão nessa fase de redescobrir outros hobbies. Eu tenho uma amiga que está começando a andar de bicicleta agora, e ela posta vídeo dela andando no parque, caindo também, é mega engraçado de acompanhar. Eu tenho outra amiga que está fazendo aula de cerâmica e ela posta uns pratinhos, a coisa mais fofa do mundo. E para mim, ter decidido não ficar na internet ou deitado o final de semana inteiro e substituir essas coisas com atividades mais divertidas, seja encontrando outras pessoas, seja fazendo algum esporte, seja exercitando minha criatividade, mudou completamente a forma como eu enxergo meus finais de semana.